bem encaminhada, não está resolvida, mas está bem encaminhado pelo que são os times, pelo que é o confronto no Maracanã, o golaço do Arrascaeta, o golaço do Gabriel. Agora, o que me chamou a atenção é que o Flamengo não precisou ser genial, brilhante, fazer a melhor atuação da sua temporada para conseguir vantagem tão importante dentro de Itaquera. Isso diz muito também sobre o time do Corinthians e diz muito também porque eu acho que a missão do Corinthians é muito difícil no Rio de Janeiro. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, a partir dos 25 minutos, melhor ainda no segundo. Tem a genialidade de um Arrascaeta, tem a genialidade de uma finalização do Gabriel, mas nem precisou ser brilhante para construir uma vantagem de 2 gols dentro da casa do Corinthians, algo que eu acho que muita gente nas prévias, no debate, naquele pré-jogo, talvez não cravasse com tanta facilidade, não seria o cenário mais provável, mas ótimo resultado do Flamengo, merecido. Esse é o lance que o Cássio se referiu, a bola no braço, enfim, nós vamos discutir já. Vamos com os destaques aqui primeiro. Tudo bem, Birner? Tudo bem, Preto? Boa noite, bom ter você de volta também. Boa noite ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs e aos fãs do esporte. Não tem muito como fugir de um destaque parecido com o que o Pedro fez. Acho que o Corinthians... hoje? Corinthians, por enquanto, sim. Corinthians coletivamente começa o jogo melhor que o Flamengo. Depois a gente vai esmiuçar isso. O treinador, na minha opinião, Vitor Pereira, acerta na estratégia. E aí, quando o Corinthians perde um pouco de pegada, o Flamengo começa a jogar. Não joga o seu melhor futebol, faz o gol. Ali acabou. Ali só deu Flamengo dali em diante, o Flamengo sobrou, o Flamengo fez o segundo gol, né? Muita qualidade, individualmente muito superior ao Corinthians. No segundo tempo, mesmo sem o Flamengo jogar o futebol no nível que mostrou, por exemplo, contra o Tolima, ou até contra o Atlético Mineiro, o Flamengo teve muita facilidade, muito controle de jogo, o treinador do Corinthians fez alterações arriscadas, porém era o que ele tinha. Vamos esmiuçar isso mais um pouquinho também ao longo do linha de passe. E eu acho que no final das contas, por tudo que os times criaram, o Flamengo poderia ter vencido por mais. É óbvio que colocou um pé e 4 dedos do outro na classificação, né? Futebol tem que tomar cuidado, mas obviamente é muito superior, jogando dentro de casa e etc. O Flamengo se transformou num favorito gigantesco a classificação, mas poderia ter vencido por uma diferença maior de gols. Jean e Calçade, segura um pouquinho aí, porque o destaque agora com o Arrascaeta, o autor do primeiro gol do Flamengo na Neoquímica Arena. Vamos lá. Resultado dentro de São Paulo, diante do Corinthians e dando um passo para a classificação. Com certeza, 90 minutos já foram, a gente fez um grande jogo, conseguiu fazer os gols, que era importante, mas ainda tem 90 minutos que vão ser muito difíceis lá no Rio de Janeiro, a gente tem que se preparar muito bem para esse jogo também. A fase é boa, né? Com certeza, o time está bem, está melhorando aos poucos, com certeza a gente tem que continuar trabalhando isso, porque se vem um jogo muito difícil para nós também. Um passo foi dado. Com certeza, como falei, 90 minutos já foram, mas ainda tem a volta desse jogo que com certeza vai ser muito difícil lá também. Muito obrigado. Tem o jogo da volta, um resultado importantíssimo do Flamengo. E vai ter o Maracanã agora com 65 mil espectadores acompanhando o jogo da volta. Jean, tudo bem? Tudo bem, Preto. Boa noite, bem-vindo de volta. Obrigado. Boa noite aos companheiros também. Pois é, eu acho que assim, ficou barato mesmo para o Corinthians, sobretudo pelo que foi o segundo tempo do jogo. Mas ainda que tenha ficado barato, é muito improvável a gente conseguir imaginar o Corinthians ter capacidade de reverter esse resultado. Eu acho até que se fosse o contrário, né? Se o Corinthians tivesse vencido o Flamengo dessa maneira, a gente, mesmo que fora de casa, a gente imaginaria uma capacidade e uma possibilidade do Flamengo reverter muito maior do que a gente acredita na possibilidade do Corinthians reverter. Aí olhando realmente para o contexto dos dois times, né? Pela bola que os dois times vêm jogando, também por todas as dificuldades que o Corinthians vem enfrentando, né? Hoje perde o William há poucas horas da partida, depois perde o Maicon e a partir dali, coincidência ou não, o Corinthians cai muito de produção, mas o fato é que, pelo que a gente viu nos 90 minutos, excluídos aqueles 25 minutos iniciais, o Flamengo poderia ter feito até mais. De qualquer forma, mesmo não fazendo mais, o Flamengo está muito, muito próximo de uma semifinal de Libertadores e digo até, pela bola que o Flamengo está jogando e pelo nível dos seus possíveis adversários na semifinal,
o Flamengo é muito favorito para chegar à decisão da Libertadores mais uma vez, né? Então é realmente algo que a gente pode afirmar, esse favoritismo. Dissemos ontem, favoritismo na Libertadores muitas vezes não significa nada. Dissemos ontem que o Flamengo era favorito no confronto contra o Corinthians. E agora acho que o favoritismo para chegar até mesmo a uma decisão da competição é indiscutível. Como o time vai lidar com esse favoritismo é outra história. Mas hoje fez de novo uma boa partida. Não foi brilhante ou espetacular como outras partidas recentes do time, mas fez de novo uma boa atuação. Bom, vamos voltar lá na Neoquímica Arena. Mais uma celebridade falando, Davi Luiz. Falar da consciência desse time do Flamengo, que realmente soube viver cada momento do jogo e no final controlando a partida. Podia até ter conseguido um placar maior. E o tamanho da vantagem que o Flamengo leva lá para o jogo do Maracanã. Acho que não está nada definido ainda. O time do Corinthians é um time muito capacitado, uma grande equipe, grandes jogadores, grande treinador. Mas dá parabéns à nossa equipe. Nunca é fácil jogar aqui. Acho que, se eu não me engano, é a segunda derrota só do Corinthians aqui Os últimos 35 jogos. Então, acho que a gente fez um jogo, sim, muito maduro, muito consistente. Acho que a gente evoluiu durante a partida. Terminamos muito melhor o jogo do que começamos. Mas é ter a humildade, pés no chão, saber que tem mais 90 minutos e trabalhar bastante se a gente quiser ir para a semifinal. Aí o Davi Luiz, e a gente continua na Neoquímica, agora com o Gustavo Zupac trazendo um destaque aqui para o Linha de Passe. O Zupac vendo tudo de perto e sentindo aí a atmosfera desse grande clássico. Tudo bem, Zupac? Boa noite. Tudo bem, Preto? Boa noite a você, aos companheiros, aos fãs de esporte. Estava ouvindo atentamente os destaques dos amigos de bancada e a linha de análise do jogo é essa mesmo. A impressão que eu fiquei aqui do estádio é que o Flamengo perdeu a chance de golear o Corinthians hoje aqui em Itaquera e definitivamente garantir a sua classificação para as semifinais. É claro que está muito encaminhado, mas, enfim, uma diferença de 2 gols matematicamente é mais viável de você enxergar. Mas está muito claro que para o Corinthians reverter o quadro vai ter que operar um dos maiores milagres da sua história, né? Dada a diferença entre as equipes e o que a gente viu aqui. Alguns pontos me chamaram a atenção nesse duelo, gostei dos primeiros 15 minutos do Corinthians e até pelo encaixe de marcação, pela altura da marcação, o Corinthians conseguindo gerar incômodo na saída de bola do Flamengo, do Queiroz marcando muito em cima, o Watson marcando muito bem, e estava muito claro para mim que essa era uma estratégia do Vitor Pereira, de começar forte para tentar, quem sabe, fazer 1-0 nesse momento de bom volume de jogo, para a partir daí condicionar o resto da partida, mas o Corinthians não fez o gol, não chegou nem muito perto disso, uma chance com o Mosquito praticamente, e aí o Corinthians foi naturalmente baixando o ritmo, perdendo consistência nessa proposta, e o Flamengo ganhando conforto, até que acabou construindo, de tanto ganhar jardas, né, e se colocar cada vez mais com a posse numa fase mais adiantada do campo, até encaixar o belíssimo gol do Arrascaeta. Aliás, chama a atenção a quantidade de golaços que o Corinthians vem sofrendo nos últimos jogos. Todo mundo tem feito belíssimos gols contra o Corinthians. E no segundo tempo, o que mais me chamou a atenção é como a partir do segundo gol o Corinthians desmorona de tal maneira. Então você vê a pegada, né, a aplicação da marcação, o encaixe da marcação do Corinthians nos primeiros 20, 30 minutos de jogo. E você vê como a equipe sentiu a pancada do gol do Gabriel a partir daí e passou a assistir o Flamengo com a bola, né? Me chamou muito a atenção como o Corinthians passou a marcar de longe, permissivamente, a partir do 2-0. Parecem dois times absolutamente distintos, né? E aí, dentro dessa liberdade, o Flamengo, se tivesse apertado um pouco mais, fez um bom jogo, mas se tivesse apertado um pouco mais, saía daqui com 4-0 e com pensamento já na semifinal. A liberdade que o Arrascaeta teve para jogar, tanto no primeiro tempo, né, quando o Cantillo o observava de longe, quanto no segundo tempo, né, quando o Vitor Pereira, na minha visão, faz trocas ousadas demais, cedo demais, e aí o Arrascaeta ficou praticamente sem marcador. Eu poucas vezes na vida vi o Arrascaeta passear sem ninguém por perto como ele passeou no segundo tempo. E aí o Flamengo fez o que quis aqui, e destaco atuações individuais do Flamengo que me chamaram muito a atenção. O Davi Luiz, que a gente ouviu agora, uma atuação muito forte, Felipe Luiz muito bem, Rodinei e Everton Ribeiro. Para mim são os 4 jogadores que mais contribuíram nessa construção de uma vitória justa, do tamanho da diferença entre as duas equipes, e se tivesse apertado um pouquinho mais, saía com 4-0 e com carimbo para a semifinal, Prieto. Legal, Zupac, a gente vai continuar conversando, é o Linha de Passe, analisando aqui o primeiro jogo
desse confronto histórico entre Corinthians e Flamengo em São Paulo. A primeira partida, o Flamengo vence por 2-0. Paulo Calçade, seu destaque também agora. Boa noite, Calçade. Olá, Prieto, companheiros. Para você que nos acompanha aqui hoje, o jogo, às vezes, ele tem uma lógica terrível, brutal. E esse jogo teve. Que era um pouco da lógica, acho que a gente concordava aqui no linha de passes, tem um time que é superior e tem um outro time que você pergunta o que ele precisa fazer para vencer o adversário que tecnicamente é superior. Primeiro, marcar muito bem, eliminar as principais jogadas do adversário e tentar jogar. E aí o Vitor Pereira escala dos 9 jogos, as 9 escalações que ele produziu até agora na Libertadores, essa é com um time mais jovem. Então era Piton, não era Fábio Santos, ele vinha com Bruno Mendes, ao lado do Balbuena, uma boa decisão. Os mais velhos, Fagner, Balbuena e Cássio. Era um time jovem porque ele precisava do coração, da transpiração para deter o Flamengo. Até os 25 minutos, ele consegue mais ou menos fazer isso. Como? Subindo a marcação, depois ela começa a baixar, mas ele marca a saída, marca os lados. A saída com o Rodinei não é tão fácil, com o Felipe Luiz também não. Você força o jogo por dentro. Por dentro tem um trio. E aí, qual é o comportamento de Everton e Arrascaeta? São os caras que precisavam se desvencilhar do jogo, da marcação. Porque Gabigol e Pedro estavam ali enfiados na linha de 4 do Corinthians. Gabigol, quando saía acompanhado, depois ficava para um problema para o meio de campo. Os zagueiros não ficavam quebrando a linha, deixando a linha ali banguela. Então, sim, tudo isso tinha que ser muito ajustado para dar certo e empurrar o jogo 0-0 para o segundo tempo. Não deu, porque num erro do Cantillo vai tirar uma bola, fica no pé da Arrascaeta e aí entra o quê? Aí entram as virtudes, que um tem e o outro não tem. A Arrascaeta não olhou para o gol, ele sabia onde ele estava. Sabia, quando você passar o lance outra vez, você vai ver se não prestou atenção. A gente estava junto, costas, né? Ele faz assim, pá, ele olha para o gol quando a bola já está fazendo a curva. Aí é a virtude que o Corinthians não conseguiu barrar e que o Flamengo tem. E foi um jogo para o Flamengo, tá boa. O Flamengo só colocou dentro de campo aquilo que o Dorival Júnior conseguiu recuperar. O Dorival conseguiu. O time do Paulo Souza era infrentável. O time do Dorival não é mais. O que me chamou a atenção hoje, esse jogo me lembrou uma outra partida sem o mesmo volume de intensidade, sem o mesmo placar. De um momento em diante, esse jogo lembrou a partida de volta do Flamengo contra o Grêmio. Porque o Corinthians ficou no córner, sem nenhuma capacidade, principalmente depois do segundo gol. Depois do primeiro gol, encostou no córner, mas ainda podia, de algum jeito, tentar escapar do nocaute. No segundo gol, o Corinthians foi nocauteado. E aí, por isso que a gente fala aqui que podia ter sido mais. E vamos deixar claros, nocauteado porque o Flamengo foi muito superior. E o Calçade falou, não tem nem que discutir a parte técnica, incomparável. Né? O treinador do Corinthians fez uma estratégia que eu concordo completamente no começo. Como o Zupac também disse na abertura que as mudanças foram ousadas, mas no final das contas eu não acho que foram precipitadas. Eu acho que é o mata-mata, você tem que arriscar. E você tem que arriscar contra um time que está em constante ascensão. Constante ascensão não significa que o Flamengo vai jogar o próximo jogo melhor que esse, o outro melhor, não. É um time que mantém já um nível de futebol dificílimo para os adversários, dificílimo, e que vai cada vez mais se tornar, a tendência é essa, uma equipe melhor com variações de jogo e outras questões. Porque o Corinthians vai para o córner e no segundo tempo o Flamengo não precisa acelerar o jogo, não precisa se tornar intenso como era com o Jorge Jesus, mas ele tem um controle enorme, ele não permite que o Corinthians sequer reaja, e ele vai chegando próximo à área, entrando na área com muita facilidade, com um pouco mais de capricho nas finalizações, teria feito 3, 4, 5 gols, poderia ter repetido o placar daquele jogo contra o Grêmio. Então a questão foi só da finalização, um pouco porque aquela equipe do Flamengo do Jorge Jesus era uma equipe já construída, pronta, que podia melhorar uma coisa, mas era uma equipe pronta. Essa ainda não está. E eu vou repetir isso todas as vezes, como disse, desde o momento em que o Flamengo começou a jogar muito com o Dorival. Essa equipe pode, e eu acho que vai evoluir ainda bastante, inclusive com outros sistemas de jogo. Né? Eu acho que o gol do Gabigol, ele é um gol muito importante, porque o Gabigol vinha jogando muito bem, mas não vinha finalizando bem.
quando você faz um gol como esse, eu acredito, se eu tivesse que apostar, lógico, futebol às vezes desmente, mas se eu tivesse que apostar, vai começar a fazer gols novamente, quando tiver as chances, como fazia antes, ou quase como fazia antes. Então, eu acho que esse é um jogo de redenção para o Flamengo, porque eliminar o Atlético foi extremamente importante, porque o time estava lá embaixo, emocionalmente, moralmente. Ganhar do Tolima antes também foi extremamente importante. O Tolima é competitivo, era um jogo perigoso, eu vou continuar repetindo isso, porém, é o Tolima. Quando você vai a Itaquera, não importa se não é o melhor Corinthians, não importa se o Corinthians não tem os melhores jogadores e ganha dessa maneira, você faz um jogo que você escreve na história e fala assim, opa, cheguei. E cheguei aqui muito grande. Para não dizerem, porque algumas pessoas podem pegar no meu pé, foi exatamente o que eu disse do Corinthians quando eliminou o Boca na Bombonera. Corinthians totalmente esfacelado. Não importa que o Boca não é o melhor Boca, não importa que o Boca não está na sua melhor versão, é uma derrota, uma vitória contra o Boca, uma eliminação do Boca na Bombonera com empate nos pênaltis. Hoje o Flamengo ganhou por 2 com cara de que podia ter feito 4 ou 5 em Itaquera. Isso entra para a história e coloca o Flamengo muito perto da classificação. Eu acho que esse jogo vai ter um peso muito positivo para um elenco que gosta de ganhar, na recuperação total da autoestima, no crescimento de alguns jogadores do Gabigol e etc. Eu acho que o Flamengo, digamos assim... O Jean falava sobre a chance de o Flamengo ser finalista da Copa Libertadores. Mais uma vez, repito, futebol prega peças, mas eu acho que o Flamengo, se ele tinha aberto uma estrada de 3 vias para chegar a 2 vias, agora ela tem 6.